Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Hoje temos o prazer de receber aqui, junto conosco, o professor e psicólogo Benedito Donizete Goulart. No bloco passado, nós entrávamos na questão da depressão. Durante muito tempo, como o senhor até comentava, até o século XVIII, a depressão era tratada como ou loucura ou questões religiosas até. Hoje, a pessoa detecta com um pouco mais de clareza, de transparência, quando ele está num quadro depressivo. E que tipo de ajuda ele pode procurar? Porque você tem o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, enfim, um leque de opções. Quando que acende o sinal e é hora de procurar ajuda, professor? Acho que voltamos ao primeiro bloco, também colocamos, né? Nós temos que quantificar o grau das patologias, né? Porque nós temos aqui, desde aqueles leves depressão, com quadros mais leves, que o sujeito demora muito mais tempo para detectar, porque até associa tristezas circunstanciais, porque estou triste, porque né, as circunstâncias são geradoras. E o primeiro movimento do ser humano é sempre esse, né? Dizer que o problema está fora, que é por causa disso, por causa identificar a causa, e a causa fora. Quando a gente perde essa referência de dizer que a causa está fora, começamos nós próprios a sentir, ou então o meio. As pessoas que nos cercam, os parentes, os amigos, começam a perceber que eu não sou o mesmo, que eu não estou da mesma forma. Então, nós estamos entrando em quadros de uma ansiedade ou de uma angústia depressiva. A angústia depressiva, ela se caracteriza... A ansiedade precede a depressão? Ou é um outro tipo? Ansiedade e depressão são dois movimentos, são duas formas de angústia, né? Que são, eu costumo dizer, que são as angústias relativas ao tempo, né? O que é a depressão? É o sujeito ficar preso algo no passado, né? Isso que nós chamamos de depressão, né? Um sofrimento relativo àquilo que já passou, né? Com medo de que aquilo que já passou se repita, ou com dificuldade de lidar com aquilo que eu perdi no passado, né? Que já passou, não consegui elaborar, e que eu fiquei preso no passado. A ansiedade é um sofrimento relativo ao futuro, né? Então, estou sofrendo... Expectativa. Isso, relativo àquilo que ainda virá, que eu imagino que vai acontecer, que vai acontecer ou que não vai acontecer, e aí eu estou deslocado para o futuro, né? Porque o homem, vivendo essa dimensão temporal, sou presente, passado e futuro, né? Eu lido com as coisas no presente, com a bagagem e com os acontecimentos do passado, relativos às nossas memórias, aos registros. Estou falando da normalidade. Professor, o que é a depressão? É quando eu fico preso num acontecimento do passado. Mas hoje, né? Não está cada vez mais recorrente a depressão em pessoas de idade baixa? Sim. Então, o que pode prender tanto essa pessoa a um passado que vire um quadro depressivo? O fato, veja bem, nós estamos vivendo numa época, nós estávamos falando no primeiro bloco, né, numa era em que nós estamos mobilizados para satisfazer todas as nossas necessidades. Sim. Então, nós estamos vivendo uma geração com pouco instrumento ou com dificuldade de lidar com frustrações, né? Nós não suportamos a frustração. Isso independe até da idade, né? Porque nós temos que... Então, uma criança ou uma sociedade que não consegue mais lidar com frustração, ou seja, com perdas, né? Com o luto. Sim. Né? Luto, quando nós falamos, não é só luto de pessoas queridas, porque eu perdi alguma coisa no passado, pronto, acabou, vou virar página e vou tocar, né? Roubaram meu carro, vou ficar triste, irritado, mas roubaram, pronto, agora eu vou... né, trabalhar para comprar outro, né, e resolver o problema. O fato aconteceu, a maneira como você lida com ele. É como eu lidei com ele. Certo. Então, a criança também fica presa nas frustrações, na qual ela foi frustrada nos seus mecanismos internos, né? Então, independente da distância em que o fato está ocorrendo. É claro que os fatos infantis estão numa distância muito próxima do presente, porque tem pouco passado, né? E a pessoa mais idosa tem mais passado do que futuro, é natural pelo próprio ciclo da vida, né? Então é natural que a pessoa mais velha, ela fique mais presa ao passado, né? Ela seja menos ansiosa e mais depressiva. O jovem, por natureza, ele é mais ansioso do que depressivo, né? Isso
se a gente for fazer uma reflexão lógica, é natural que isso acontece, né? Então, o que é que quebra essa rotina? O que é que leva o sujeito a ficar preso num episódio do passado, porque não conseguiu lidar com a frustração, não conseguiu lidar com a perda, e aí ele se fecha, né, nesse passado, né, com medo, né? E a depressão, ela é perpassada pelo medo de que aquilo se repita, medo de que aquilo possa vir a acontecer, e pela culpa. Né? Dois movimentos interessantes, dois sentimentos que aparecem nos quadros depressivos. A culpa, né, de trazer para si, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Ou se eu não tivesse feito isso. Né? Então, fico sempre preso lá, né, nesse si, e vira quase que um ciclone que me puxa para aquele polo, e eu fico preso naquele elemento, né? E não consigo viver o presente, né? Além desse estado, né, psíquico interno, você tem o estado emocional, e hoje se discute muito isso. Em quase todos os quadros de depressão, você detecta uma diminuição na serotonina e nas substâncias psicoativas que o próprio organismo produz, que são geradores, né, dos neuroestimulantes e que, portanto, ocasionam a sensação de prazer. Né? Então, todos com a depressão, quando se faz uma testagem hormonal, se detecta uma baixa da serotonina. Aí é clínico mesmo. Clínico, né? Orgânico. A pergunta é assim, o que é causa do quê? Também não se consegue fechar o quadro. Agora, se a baixa de serotonina causa a depressão ou se o estado emocional psicológico reduzido também altera. É uma via de dupla mão. Né? Até para elucidar um pouco para quem está nos assistindo, professor, qual é a linha tênue? É orgânico? Qual a terapia que ele procura? Né? Isso. A psiquiatria pode prescrever algum tipo de remédio. Cada vez mais cresce a prescrição de tarja preta. Né? O psicólogo vai trabalhar... Da felicidade, né? A pílula da felicidade, né? Então, que são os antidepressivos. Exatamente. Né? Como que ele vai identificar... Os Prozacs da vida. Prozac e Rivotril. Prozac foi mais típico para depressão. Quando se criou o Prozac nos Estados Unidos, virou febre, né? E parece que o Rivotril o Brasil é o segundo maior consumidor de Rivotril. Por conta é um ansiolítico, né? Ele trabalha no outro polo, que é redutor de ansiedade. Agora, quem nos assiste, como que ele consegue identificar qual é o tipo de terapia que ele tem que procurar? Eu acho que quando a psicoterapia, que é guiada, não farmacológica, nós psicólogos não trabalhamos na terapêutica farmacológica, né? Ou seja, no tratamento farmacológico, mediante medicações e tal, isso é uma área da psiquiatria e da neurologia e da medicina, que trabalha com os elementos farmacológicos, né? Eles são necessários em alguns casos, porque nós temos que repor o índice, né, de substâncias psicoativas controladas, que são as medicações psiquiátricas e, né, psicoemocionais de modo geral, para dar um suporte de tratamento. Agora, eu não posso imaginar que o sujeito vá curar-se ou vá ficar dependente dessas substâncias para o resto da vida. Ele tem que reorganizar o seu mundo psicológico, psicossocial, para poder dar conta dessas demandas, que senão o quadro retorna. A tendência é essa, né? É um tratamento constante? É um tratamento, se deixar cronificar, acaba se dando ficar constante, né? Então, o tratamento psiquiátrico, farmacológico, ele é bem-vindo, né? Mas tem que ser conciliado também, imagino, com o tratamento psicoterápico, para poder o indivíduo se reorganizar em termos de subjetividade, emocional, né, de trabalhar, aprender a lidar com perdas, aprender a lidar com as perdas do passado, aprender a lidar com as culpas que são geradoras desse, para poder... Aí concilia-se dois tipos de terapia. De tratamento, a psicoterapia, né, quando necessário, o tratamento farmacológico. Certo. O problema é que às vezes as pessoas têm muito preconceito de procurar terapia, porque falam, mas para conversar eu converso com minha comadre, com meu amigo, com meu marido, e não resolve, comigo mesmo. Aí o quadro começa a ficar grave, né? Fica mais... Conversar comigo mesmo é preocupante. Preocupante. A não ser quando você estiver refletindo, né, sobre uma conversa contigo mesmo, às vezes é bem-vinda, né? Você precisa ter. É importante. É importante.
Agora, a dependência da medicação, porque eu ponho o problema fora e a solução também está fora, está naquela pílulazinha mágica, né? Que também não é tão mágica, ela faz um efeito, é claro que faz, né? Substâncias psicoativas, elas são geradoras de fontes de prazer, dado as substâncias psicoativas que são as drogas ilícitas, né? E o apelo a essas drogas ilícitas, né? Que estão aí, né? Sendo utilizadas indiscriminadamente muitas vezes e cada vez mais avança esses quadros. Agora, o senhor falou do equilíbrio emocional e cada vez mais hoje a gente vê as pessoas falando da necessidade do autoconhecimento, professor. E eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso, né? Existe uma vasta literatura a respeito disso, inclusive, mas muito se confunde também o autoconhecimento com a autoajuda, que é uma coisa já pejorativada por muitos estudiosos. Eu queria que o senhor falasse a diferenciação entre uma e outra e se o senhor apoia que hoje, nessa era em que nós estamos, o autoconhecimento é fundamental. Eu vou provocar nessa sua colocação, colocando aí um outro conceito que eu acho que é muito mais amplo e muito mais técnico aí, que não é autoconhecimento propriamente, porque o conhecimento é apenas uma função da consciência. Eu poderia usar a expressão autoconsciência. Autoconsciência. Né? Porque a consciência é muito mais ampla do que a esfera cognitiva e racional. A racionalidade, né, e o conhecimento que temos do mundo é uma parcela, né, uma função da consciência, né? E consciência é sempre consciência de alguma coisa. Eu tenho consciência de que você está aqui presente, você tem consciência de que eu estou aqui presente, estou tendo uma consciência de você, estou tendo uma consciência desse ambiente. Isso é consciência. Porque são os objetos da minha consciência, né? Consciência é sempre como consciência de alguma coisa, né? Em movimento. É um movimento em relação, né, o que alguns autores chamam de consciência intencional. A consciência está sempre direcionada, movimentando-se na direção de alguém, né? E essa consciência, ela se define, a gente a classifica como consciência cognitiva, o conhecimento que eu tenho do objeto, a sensação que eu tenho do objeto, a emoção que eu tenho do objeto, né? Relativo ao objeto, esse objeto eu gosto, esse objeto eu não gosto, essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu não gosto, né? Então, independe do conhecimento que eu tenho dela. Conheço muito ela, mas mesmo assim, o conhecimento que eu tenho dela não gerou em mim um gostar dela. Sim. Não, mas porque são questões diferentes na esfera da consciência. E quando nós tomamos a nós mesmos como objeto da consciência, ou seja, quando a consciência põe ela própria como objeto de si mesma, aí nós estamos falando de autoconsciência, não é? Sim. Que é que você está falando de autoconhecimento, eu estou falando de autoconsciência, né? Que perpassa também pelo conhecimento das minhas ferramentas, né? Da minha história, das minhas crenças, né? Dos meus limites. Eu conheço os meus limites, eu sou capaz disso, né? E não sou capaz daquilo, né? Então, eu preciso me conhecer, né? Ou me tomar consciência de mim mesmo no mundo, né? Que é essa autoconsciência. Então, isso é fundamental para o crescimento do sujeito, né? Eu acho que nós precisamos ter constantemente, né, diante de nós esse cenário. Quais são os objetos da minha consciência e como eu estou diante desses objetos, nesse olhar de si mesmo, nesse olhar para si mesmo, né? Constantemente. Se nós fazemos isso constantemente de uma forma tranquila, integrando, né, trazendo à luz da consciência e dessa autoconsciência todos os meus, né, as minhas frequências emocionais, os meus instrumentos pessoais, o meu corpo, que consciência eu tenho do meu corpo, né, como é que essa aceitação do meu corpo, que alguns autores usam até uma outra nomenclatura, Carl Horst, por exemplo, usa dessa aceitação de si mesmo, né? No sentido pleno da expressão, que é um outro termo técnico. Então, o sujeito precisa disso, né? Isso é muito importante e a psicoterapia vai ajudar o indivíduo a ampliar essa autoconsciência, né? Que não, aí volto na questão do autoajuda, né? Não é simplesmente um texto, de um livro, né? Ou uma referência externa, um conselho que vai imediatamente me pôr nessa condição. Ele ajuda, né? Ajuda eu ampliar, mas não é suficiente, né? Então, as chamadas hoje está muito em moda, né? As obras de autoajuda. Eu ouvi um comentário uma vez que eu sou meio... Se é autoajuda e você precisa de ajuda, como é que você vai se autoajudar? Exatamente. Não é? A relação de ajuda, ela supõe, né, exatamente alguém que precisa ser, que está precisando de ajuda, e alguém que está fora
né, que é capaz de oferecer aquela ajuda. Né? Então, alguém que está mais qualificado e mais bem, está diante do sujeito. Eu faço uma referência assim, como é que eu vou ajudar o indivíduo a nadar se eu não sei nadar? Eu preciso saber nadar para tirar o sujeito que está na água. Né? No campo das psicoterapias, eu preciso estar minimamente melhor preparado em termos de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de instrumentalizado de conhecimentos, né, para que eu possa oferecer ajuda. Né? E a oferta de ajuda supõe, de um outro lado, né, isso tem uma obrazinha lá de Platão, da Grécia Antiga, que já trata desse assunto. Eu acho fantástico isso, né, na filosofia grega. Tem uma obra de Platão, um textozinho, um diálogo de Platão, aqui é atribuído a Sócrates, em que ele discute quais são as condições que o sujeito, que mobiliza o sujeito para procurar ajuda. Né? E aí ele começa num diálogo, né, com Sócrates, os personagens, não vem ao caso aqui a descrição do texto inteiro, mas ele coloca uma coisa interessante. Para que o indivíduo possa procurar ajuda, ele precisa estar sofrendo, portanto tem que ter um sofrimento, de um mal-estar esperançoso. Gosto muito dessa esperança, né? Porque eu tenho que ter a esperança de que sou curado. Porque se eu acho que não tem mais solução, por que eu vou procurar ajuda? Né? Sim, sim. A ajuda tem razão, é uma coisa simples, né? Quer dizer, então, o sujeito que vai buscar ajuda, ele está sofrendo, ele tem que detectar esse sofrimento, senão ele não procura ajuda, né? Tem que estar sofrendo de um mal-estar, seja ele de natureza orgânica, seja ele, nós estamos falando aqui dos mal-estar psicológicos, Sim. né? E que eu tenho a esperança de... E aí ele projeta essa esperança em alguém, fora dele próprio. Aí cai naquilo que você falou, né? Como é que eu vou ter, se eu estou, né, plenamente consciente de que a ajuda está em mim mesmo, pronto, né? Eu não estou sofrendo porque eu já tenho recurso, né? E já me ajudei. E os filósofos são grandes terapeutas, Sim, né? sim. E agora, é possível, porque a nossa mente, ela é completamente deseducada. Sim. Ela não nos obedece. São milhões de pensamentos. Se tem alguém rebelde, a mente. É o inconsciente que manda. Agora, é possível doutrinarmos a mente? É possível você adquirir uma certa disciplina dela, né? De organizá-la, né? Com uma certa disciplina. Eu acho que o homem, voltando a essa questão temporal, né? O homem do passado, né? As gerações passadas, eram mais disciplinadas, porque o próprio contexto social disciplinava, ajudava o sujeito, concentração, nós vivíamos mais concentrados, porque tinha menos estímulo, né? Então era um outro tipo de padrão. Né? Hoje, o homem pós-moderno está mais indisciplinado ainda, né? Porque um turbilhão de informação. Né? E nós perdemos um pouco essa capacidade de disciplinar. Podemos alcançá-la, podemos voltar, né? Ou treinar, é possível sim, até um certo limite. É claro que você não vai ter esse controle absoluto de si mesmo, né? Porque sempre algo vai fugir. Porque a consciência é movimento. Né? O Sartre, né? Eu também volto para a filosofia, eu transito nesses dois ambientes, da filosofia, porque também sou formado em filosofia e tal. Então, gosto muito desse trânsito entre a filosofia e a psicologia, os teóricos da psicologia. O Sartre diz que a consciência é como se fosse um vento. A consciência não ela é movimento, e o vento é movimento, é aquele que move a realidade, né? Essa metáfora do vento para designar a consciência, e o vento não se prende o vento, né? Você pode limitá-lo aqui, direcioná-lo ali, né? Colocá-lo numa certa, né? Fazer um canal por onde o vento vai passar, mas você não pode frear o vento, não né? tem como. Não tem como travar o vento, porque a consciência é isso, ela é movimento permanentemente, né? Ela não é uma substância, ela é o próprio movimento, né? A gente entendia a consciência e a mente como se fosse um lugar, né? Um recipiente onde põe as coisas, né? Os existencialistas vão nos dar uma outra referência dessa consciência e da autoconsciência, desse movimento permanente. Por isso que a gente fala que ela é indisciplinada, né? Porque quando eu penso que eu segurei, ela professor, foi embora, né? Até para encerrar, a consciência é a certeza de algo que você vai fazer, e o inconsciente é o inconsequente? Seria, em uma linguagem bem simples, mais ou menos isso? A consciência, ela tem a dimensão temporal, realística, né, da relação com o ambiente, né?
o inconsciente, e aí são outro trama conceitual, Freud, todas as linhas psicanalíticas vão, né, detectar a presença desse inconsciente cuja manifestação aparece nos sonhos, né? O que é o sonho? São manifestações do nosso mundo inconsciente, registros que ficaram abaixo do limiar da consciência, desejos... Que nem sempre dominamos. Que não sempre dominamos. E que perturba a ordem da consciência, mais ainda, né? Sim. Além dos perturbadores externos, nós temos um perturbador interno que é o meu próprio inconsciente, Sim, né? sim. Que eu não sei como é que ele se manifesta. E ele é atemporal, aquilo que estava de uma vivência, né, de 20 anos atrás, com a vivência de 10 minutos atrás, para a estrutura do inconsciente não tem diferença. Né? A dimensão temporal é uma função da consciência e não do inconsciente. Entendi. Então, a gente diz que os movimentos do inconsciente são atemporal e espacial, não está localizado no tempo e no espaço. Né? Então, se movendo, desejos, representações inconscientes, experiências que fiz lá no passado, que ficaram registrados, porque, na verdade, os nossos receptores da relação com o ambiente, que são os nossos órgãos sensoriais, são todos eles programados, geneticamente falando, né? Isso em todas as espécies funciona assim, para filtrar uma certa gama. Então, a nossa audição tem um filtro do que nós somos capazes de ouvir, né? Diferente da audição do morcego, né? De outras espécies. Né? A nossa visão, nós só enxergamos uma certa frequência de luz, né? Enquanto que a águia enxerga muito melhor que nós, e assim por diante. Né? Então, nós temos filtros. Se para a nossa relação, se a consciência é sempre a consciência de alguma coisa, né, fora, é óbvio que ela é filtrada. E aquilo que ficou fora desses filtros? Né? Eles entram no nosso universo do inconsciente. É essa tese que o Freud vai colocar no nosso inconsciente. A metáfora que ele põe é que a nossa vida psíquica é um iceberg, né? A consciência é a menor parte dessa totalidade e aquilo que não enxergamos, que é a base... E ele tem razão, quer dizer, tem um material imenso que eu não tenho acesso a ele, né? Posso vir a ter, mas está lá. Mas né? tá lá. E que vai aparecer, né, nos atos de linguagem, nas falhas de linguagem e nas nossas patologias, né? Aí vem todos os quadros que vão detonar e vão perturbar essa organização da vida psíquica. Então, o conceito de inconsciente é importante a gente considerá-lo. A forma de considerá-lo se é uma forma clássica que o Freud, o primeiro autor da teoria, me dá, ou de formas mais refeitas e atualizadas por outros autores, indifere, né? Porque tem outros autores que consideram essa relação entre consciente e inconsciente de outras formas, mas considera a presença do inconsciente. Né? Sim, negável. Não temos como negar. Né? Professor, infelizmente nosso tempo está encerrado. Eu agradeço muito a sua participação e os seus esclarecimentos. Explorando um pouquinho mais a sua boa vontade, em rápidas palavras, como suportar esse mundo que gera tanta ansiedade, inquietude, a mente trabalhando a 1 milhão? Em rápidas palavras, um conselho, uma dica né? Para o nosso telespectador. Eu acho que a gente precisa criar, né, Miguel, momentos de parada, de, sabe, alguns momentos do dia, da semana, em um momento da vida, em que a gente possa ficar com a gente mesmo, né, frear um pouco essa demanda externa, sabe? Diria para a juventude, desliga o celular de vez em quando, né? Não precisa jogá-lo fora, né? Desliga o computador de vez em quando, desliga a TV de vez em quando, saia do quarto, vai conversar com o pai, com a mãe, vai ouvi-lo, vai ouvir o outro, né? Entrar nesse universo. Se relacionar com o outro, né? Com a diferença. Respeitar a diferença, consigo mesmo, né? Essa questão da autoconsciência que você estava falando, desse olhar para si mesmo, né? Tinha um tempo para olhar para si mesmo, quem sou eu, como é que eu estou, né? Quais são as minhas emoções, quais são os meus valores, né? Como é que isso é diferente do outro, né? Essa relação da identidade consigo mesmo, né? Quem sou eu, afinal, né? Então, são perguntas que, né? Por que estou ansioso? Às vezes a gente está tão ansioso, a perguntinha é muito simples de reduzir, eu às vezes uso comigo mesmo. Afinal, por que eu estou correndo? Né? Para que eu estou ansioso?
não tem motivo. As coisas parecem que não vão mudar, né? Aí sim, aquele pequeno diálogo com você mesmo. Aquele bom diálogo consigo mesmo, né? Da gente olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu estou correndo, afinal, para quê? Tá certo. Para quê? Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Conversamos, o prazer é todo nosso sempre. Conversamos hoje no TV Câmara Entrevista com o professor Benedito Donizete Goulart, falando de como funciona nossa mente, o dia a dia, nesses tempos modernos, os transtornos. E, claro, agradecendo especialmente a você que sempre nos acompanha aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade.